porque alguma coisa tem que ser feita. Simplesmente jogar Diogo e Keck, o pode, pirim-pim-pim, profissionalizou, ficou bom. Não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Eu até sei como vai ser a corneta quando profissionalizar. As pessoas vão dizer, ganha 50 mil reais por mês para fazer merda. Como elas dizem hoje, ganha pouco e por isso faz merda. Desculpe a palavra, mas essa palavra já está um pouco mais popular. Pensa que eu estou pensando falando sorte, como se fala no teatro. Então já está tudo pronto e não é assim. Profissionalizou, meu Deus, ninguém mais é. Não tem dúvida nenhuma. Sabe? Mas gostaria que alguma coisa, né? Dá um passo adiante. Agora, e outra coisa também. Vamos parar de falar que todos os árbitros têm segundo emprego. Não é verdade. E eu vou dizer por que não é verdade. E por que a frase parece ser forte. Porque o cara que é FIFA, ele não consegue ter outro emprego. Ele ganha bem para os padrões do brasileiro normal. Que é muito jogo, e ganha muito mal, considerando jogo, com o padrão do jogador de futebol. Isso. Essa é a questão. Se eu falar para vocês quanto o cara ganha de cachê sendo FIFA, você vai dizer, eu quero esse emprego para mim. É muito mais do que eu ganho. Agora, se eu falar quanto que o jogador ganha e o árbitro ganha, você vai concluir que o árbitro tem que ganhar mais. Mas de qualquer maneira então, a gente não tem tantos FIFAs assim, né? Mas só para finalizar, dizer que o cara tem 2 empregos não é verdade. Quem tem 2 empregos não consegue fazer Comebol na quarta e Brasileirão no sábado e domingo, porque ele tem que viajar. Ele está na Bolívia, ele está em Caxias do Sul, ele mora no Rio de Janeiro. Ele mora em Belém e ele está em Curitiba e no Monumental de Nunes. Não tem como. Então, esse cara, ele está fora. Esse cara é a elite. Mas por que eu estou dando esse discurso, Diogo? Sim. Porque os caras que fizeram, um dos caras que fez a grande M no domingo é FIFA. Famosinho. E esse é bom. Não é bom. Há 1 ano, ele tomou uma suspensão por causa de um erro grotesco. Aí ele segue, coisa da FIFA, Comebol, e ele faz o quê? M. O mais laureado dos últimos tempos, o seu Hilton, que eu sempre falo nele, que é uma porcaria, é FIFA e ganha muito bem. Foi para 2 Copas do Mundo, é horroroso. O Diogo, que é mais antigo como eu, a gente pode listar 20 árbitros gaúchos da história do Rio Grande do Sul melhores do que ele. Melhores. Melhores não, muito melhores. Gente que sequer foi para a Copa do Mundo, Keck. E esse cara foi para 2 Copas do Mundo. Esse é o cara que estava no Beira-Rio naquele dia do pênalti. Última rodada do Campeonato Brasileiro, era ele. Inter e Corinthians, era ele. Ramiro? Era ele. Ramiro e depois lá, que aí o VAR traçou as linhas, ok. Era ele na arena do Corinthians, quando o Yuri Alberto jogou vôlei. É o mesmo árbitro. Foi para 2 Copas do Mundo. Então, a arbitragem brasileira é uma porcaria? É. Os caras são venais? Claro que não. Claro que não. Eu tô nesse ano assim naquela levada que é o seguinte, a profissionalização da arbitragem vai num passo de mágica resolver? Não, obviamente que não. Mas a gente precisa tentar fazer alguma coisa. Tem que ter um passo, né, Diogo? É isso aí, é sair da inércia, passo. até para ver o que funciona, o que não funciona, se ajuda. Se daqui a pouco tu estabelece ali um quadro de arbitragem, eu sei que tem problemas, até de ordem jurídica, né? Quem é que vai ser o empregador exatamente, como é que vai fazer, salário, como é que ficam os outros, enfim, tem uma série de questões. Mas tu consegue num campeonato, para esses caras que ficam mais tempo ligados e trabalhando e com serviço, com trabalho assim de reciclagem mais forte, enfim, diminuir o número de erros, bom, aí a gente tem um ganho. Se não conseguir, a gente tenta outra coisa. O Chico Garcia, nosso colega... Tem gente que defende um treinador... Desculpa, Marco. Um cara da arbitragem de fora para comandar. Aqui, ó, o Marco, meu chegar e dizer o seguinte, xará, assim, deu. O Marco está aqui dizendo, boa noite, traz o juiz da Europa. 1 ano de arbitragem de europeu, para ver se dá uma reciclada no pessoal. Chico Garcia, nosso conterrâneo aqui e também colega, trabalha lá na Band agora. O Chico traz uma informação numa postagem que ele fez que é a seguinte... Sabe o que a CBF faz, essa comissão? Ela fala que vai botar a Keck para fazer reciclagem. Sabe onde é a reciclagem? Assistente de VAR. Então o cara faz M num jogo
E aí, como eles não têm gente ou não sei o quê, ele vai fazer um assistente de VAR num outro jogo. Que o cara fica Pronto escondidinho. pra errar de novo. Não, o cara fica escondidinho, o assistente VAR. Ninguém fala do assistente VAR. Porque, em tese, o assistente VAR não apita nada. Né? Literalmente Mas não pode apita interferir, nada. não pode? O Chico, que era especialista em O arbitragem. Chico inclusive, que né? fez Isso aí. curso de arbitragem, Entende inclusive bastante, entende um comentava monte. na Rádio Gaúcha Isso. sobre arbitrar, fez antes do Diori o que o Diori faz hoje. Foi meio Mas enfim, precursor. e isso pra mim é uma informação importante. Então é migué isso aí da reciclagem, Claro, claro que é migué. É migué também, a CBF vai lá e afasta os 2 árbitros hoje. Ela não reconhece nenhum erro, né? Começa por aí, não tem uma nota reconhecendo os erros. Ela afasta apenas os Tá, 2 árbitros. Mas quando ela usa afasta, ela não está reconhecendo. A gente entende que sim, mas não tem nenhum. Ela dizendo, Deveria ela ser. escrevendo. Depois Exato. dos erros. Não tem. Depois dos erros de arbitragem, porque era para ter sido pênalti no jogo contra do São Paulo com o Palmeiras, não era para ter. Não teve nenhuma meia-culpa da CBF. Não, teve nada. Ela simplesmente afasta os 2 árbitros, o que nos faz entender que, né, reconheceu um erro, mas ela não diz. O que muda na vida do Grêmio do São Paulo hoje esse afastamento? Nada. Não muda. Nada. Nada. Não, os pontos não vão para ele. Absolutamente É impossível. nada. O Grêmio, por exemplo, ele teria 1 ponto em tese, né? Teria 1 ponto, agora ele tem 0. E o Bragantino tem 3. Né? Porque, tipo, não é... E os dois tinham a mesma nunca pontuação. é mão única, né? Num jogo. É mão dupla. O São Paulo, que tem outro lance doÃo Paulo, Ah, o São Paulo. porque lá os caras estão Era enlouquecidos. 3-0. Pelo seguinte, Era 3-0. e tem outra coisa. O Andréas Pereira dá uma entrada por cima da bola Teve esse lance também. um garoto lá de Cotia e ele recebe amarelo. O árbitro está à distância que eu tô da câmera que está me focando, que deve ter 2 metros. 2 metros e pouco. E o cara deu amarelo. Deu amarelo. A imagem claríssima, assim, ele pisa na bola e o pé vai lá e dá aquela pisadinha O VAR e chama volta. para revisar a cor. Aí o VAR não Não chama. É isso que é o O problema. VAR não chama. Então, o São Paulo tem contra ele uma expulsão e o pênalti é... A gente vai mostrar o lance Escandaloso. daqui a Tem pouco. Aliás, tem os lances aí, né, Matheus? Já que a gente está falando desse clássico para depois Que é entrar no desconhecimento Grêmio, da regra, mostra né? o do Palmeiras, por favor. Que, meu Deus do céu. É muito escandaloso. E aí, o Abel com uma cara de pau, eu diz fiquei assim, decepcionado não, mas é com o que ele Abel. escorregou. Mas então não conhece a regra. A regra não fala em intenção. Olha lá, tá lá o lance. Obrigado, Todo mundo Matheus. viu que ele escorregou. É que a regra não fala em intenção. Exatamente, ela Ponto. fala em imprudência. Sem querer também é pênalti. É. Aí, pô, o Abel falar, sabe? Enfim, eu tenho uma outra questão, tá? Essa é um pouco mais filosófica, mas eu acho que ela está no centro do VAR brasileiro, né? Eu tenho o vampiro brasileiro, que é desdentado, e o VAR brasileiro, que tudo dá errado, porque em outros lugares não tem esses absurdos aqui. Cara, o Brasil é uma coisa louca, parece que as coisas aqui elas não dão certo. é difícil, né? Tudo chega aqui parece que tem uma Tu quer ver- energia, eu né? não É uma sei. Olha só, energia tu quer ver pra um não dar exemplo? certo. Vou te dar um exemplo. Os jogadores brasileiros, o Marlon fez aquele discurso que foi o mais lúcido que eu vi. Tá, ele cometeu uns deslizes ali, mas aí acho que tem que ter um pouco de empatia e entender que o cara, depois do que aconteceu com ele, o cara não vai ser um diplomata da ONU e falar tudo certinho, né? Mas tem muito conteúdo ali. Falou em outros erros, o que dá para fazer e tal. Só que a gente vê os mesmos jogadores e dirigentes e treinadores, olha aí o Abel Ferreira agora, né? Que cobram arbitragem profissional, porque nós saímos de casa e trabalhamos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando vem o jogo, tu tem uma tentativa de enganar, tu tem o cara simulando uma falta, tu tem o Abel Ferreira não reconhecendo que foi pênalti. Mas, gente, qual é o problema do Abel Ferreira reconhecer que foi pênalti? Assim Não, como não já foi- erraram contra o Palmeiras várias vezes, hoje foi a favor. Pois Era é, pênalti. olha essa E imagem. outra, ele já ganhou o jogo. É sobre também isso. Ele já ganhou, já foi heróico, já está na liderança. O que custa falar que erraram hoje a favor? Isso. Mas, e ele pode citar 12 exemplos contra. Fato, sem Mas problema. Não, ele pode tem dar isso no aquele- Brasil. O Jorginho Keck, que era um lorde, jogou na Itália, jogou na Inglaterra, tá dizendo que favorece o Flamengo, o Jorginho. O Jorginho chegou ontem aqui de volta. Aliás, o Jorginho Eu vi a entrevista. nunca jogou no Brasil. Nunca jogou no Brasil. Um cara fair play, baita jogador. Aí já entra na bolha. Não, isso se me tá todo incomoda mundo um reclamando. O tal do Boto veio dizer que o Flamengo também... Por quê? Porque o Palmeiras é líder? É óbvio que é isso. É que aquele grita, tá todo mundo gritando, eu tenho E que o Brasil gritar ainda também. tem isso, Tem né? que gritar também. Tem O que Brasil gritar ainda tem também, isso. tem que gritar Ué, também. por que não tem liga?
Exato. A gente não consegue se unir em relação à Liga, à Libra lá, deu uma confusão com o Flamengo agora. Tu acha que realmente que os clubes vão se unir para acontecer alguma coisa em relação à arbitragem? Não. Ela serve como bengala de desculpa muitas vezes para dirigente, para jogador. Verdade. Então não vai partir dos clubes uma mudança, tem que partir da CBF. Dos clubes esquece, não vai partir. E eu acho que o exemplo da coletiva do Abel é perfeito. O Abel, qualquer pessoa que vê uma imagem como aquela ali, e isso não apaga a partidaça que o Palmeiras fez. Foi realmente uma virada épica, Sim. foram 3 gols absurdos. Só se trata Pintou daquele lance campeão. ali. Pra mim, pintou campeão. Só o Palmeiras mesmo, da casca que criou nesses últimos anos, consegue fazer uma virada não larga daquela. osso nunca. Exato, mas a gente precisa... larga osso. Não, uma coisa não exclui a outra. Sim. Teve um erro de arbitragem, 2 erros de arbitragem, um, para mim, absurdamente grotesco, que pode sim ter interferido no resultado. Não tira o brio dos jogadores do Palmeiras, mas esse erro existiu. E, poxa, ele é um cara que reclama da arbitragem. Imagina se fosse contra ele o chilique, que não seria coletivo da Abel. Mas é que esse é o problema. Tu quer ver a expulsão do Kahneman? Para mim, ela foi tão bizonha quanto o último lance. O último lance é só mais grave, eu fui convencido pelo Diário, é só mais grave porque tu tem isso aí. O VAR que veio para impedir o erro, ele está criando o erro. Então, é assim, a deformação completa. Mas o lance do Kahneman, que também influencia no resultado da partida... Pega o lance do André. Tu não vê, não tem uma imagem que apareça nem o cara... O pretenso agredido, ele absolve o Kahneman em seguida, na entrevista. Nem ele só sabe que o que o Kahneman aconteceu. é o mesmo que naquele jogo com o Flamengo... o cara empurra ele, acho que era um jogador, não me lembro mais o nome do jogador do Flamengo. E aí o Kahneman cai no chão, o cara recebe o segundo amarelo e é expulso. Entende? Então, assim, o jogador brasileiro, ele tem o cruzamento na área. Todo mundo levanta a mão, gente. Todo mundo levanta a mão, querendo que o VAR encontre alguma coisa que o beneficie.